exemplo de conduta, de vida e de fé está inserido no livro de 1 Samuel, capítulo de número 4 e o versículo de número 21. O texto sagrado vai mencionar essa mulher como mulher de Finéias. O nome dela é desconhecido, vale apenas citar o nome do seu esposo, e daqui já dá para tirarmos lições para a nossa vida, que para que a tua história fique marcada na terra, para que a tua vida seja tomada como exemplo, não é necessário às vezes o teu nome ser citado, a tua conduta será citada. Alguém pode olhar para você e dizer: eu não sei o nome daquela irmã, eu não sei o nome daquela irmã que me abraçou na igreja, mas a conduta dela é tremenda, é poderosa, a conduta dela é invejável. Ela olha com a gente com um olhar de amor, ela abraça a gente com carinho, as palavras dela são como um doce, como mel. Aquela mulher, eu não sei o nome dela, mas a conduta dela é extraordinária. Então a mulher de Finéias vai ser destacada no capítulo 4 e o versículo 21. E por que ela vai ser destacada? Essa mulher, ela era mulher de um sacerdote que habitava na cidade de Siloé. Em Siloé ou Siló existia um templo, e neste templo estava o sumo sacerdote Eli e os seus dois filhos, Ofni e Finéias. Então essa mulher vai casar-se com o filho do sumo sacerdote Eli, chamado Finéias. Mas vai acontecer algumas coisas desagradáveis ao decorrer da história. E o que vai acontecer? O sumo sacerdote Eli, ele começa a perceber os erros dos seus filhos e ele não chama-lhes atenção. O sumo sacerdote Eli, ele começa a olhar para os problemas que estão acontecendo, mas se envolvesse os filhos dele, ele fechava os seus olhos, ele tapava a sua visão, ele não corrigia os seus filhos como deveria corrigir. E se os seus pais não corrigem o filho, ele está estragando o seu filho no futuro. Aqui vai em conselho, hoje é culto da família. Você que é pai, você que é mãe, quando você vê o erro do seu filho e da sua filha, se você não corrigir hoje, você está estragando o teu filho para amanhã. Se você não puxar a orelha dele hoje, ele vai puxar a tua orelha amanhã. Se você não chamar a atenção dele hoje, é ele que vai chamar a tua atenção amanhã. Se você não der umas boas palmadas quando for necessário, é ele que vai dar em você amanhã. Então você como pai, você como mãe, se coloque na posição de autoridade dentro da tua casa. Chama atenção quando precisa ser chamado. Pegue a correção, como diz a Bíblia, e dê nas costas dele, porque a Bíblia que nos ensina que a vara é para a costa do tolo. Então você que é mãe, você que é pai, quando for necessário, chame a atenção dele e dela. Porque se não for um bom filho hoje, não será uma boa esposa amanhã. Se não for um bom filho hoje, não será um bom marido amanhã. Então cuide do seu filho para que ele cuide da sua esposa amanhã. Cuide da sua filha, chame a atenção dela para que ela seja uma mulher virtuosa amanhã. Finéias foi um péssimo, ou melhor, o sumo sacerdote ali foi um péssimo pai. Estragou os seus filhos. E tem muitos pais e muitas mães que estragam seus filhos, viu? Eu conheço muitas mães, nós tratamos com famílias há alguns anos, e tem gente que diz: pastor, me ajuda. Por quê? Porque eu não estou conseguindo controlar os meus filhos lá em casa. Qual a idade deles? Tem 10 anos, tem 12 anos. Você já deu umas boas palmadas nele? Não, pastor, eu tenho medo. Pois comece a pegar a vara da correção e comece a utilizar ela, que você vai ver resultado. É a Bíblia que nos instrui assim. Pastor, isso é pesado, não posso bater no meu rei, na minha rainha. Então olha como era que funcionava a lei do Antigo Testamento. Quando o filho era muito rebelde no meio da sociedade, sabe o que foi que Deus disse? Pegue esse menino rebelde e coloque ele no meio da rua, e todo mundo vai apedrejar ele para que sirva de exemplo para as outras crianças. Porque se não corrigir ele hoje, vai estragar aqueles que estão ao redor dele. E isso é pesado, você usar a vara de correção. Isso não é pesado, meu irmão. Você que é mais velho, tem mais de 20 ou 30 anos, se você hoje se tornou um homem de respeito, uma mulher de respeito, é porque a vara de correção te pegou lá atrás.
assim que funcionava, hoje não pode mais. Quem disse que não pode? Você é pai, você é mãe. Então use a autoridade que Deus te entregou dentro da tua casa. Diga amém. A gente já está tomando outro rumo aqui. O meu foco era falar sobre as mulheres, mas o Espírito de Deus já aumentou aqui, estendeu a tenda um pouquinho. Mas diga glória a Deus. Isso. Use a autoridade que Deus te entregou. Use para que você não estrague o teu filho, para que você não estrague a sua filha. Sabe qual é o problema hoje? É que os filhos desta geração, eles não sabem ouvir não. E o não é mais necessário na tua vida do que o sim. É mais necessário, porque ao decorrer da nossa vida, nós ouviremos mais não na nossa vida. Mas se o filho cresce sempre ouvindo o sim do pai e da mãe, quando a vida vier, quando ele crescer, quando ele começar a trabalhar, quando ele começar a se desenvolver, quando o seu patrão disser não para ele, ele vai sair do trabalho, não fica em lugar nenhum, não fica em empresa nenhuma, não fica em lugar nenhum, não tem emprego que segure ele, porque é um filho rebelde que aprendeu que é tudo do jeito dele. Oh, glória. Aí tem mães, irmãos, que chegam chorando porque não consegue controlar um adolescente, um pré-adolescente de 10, 12 anos, porque diz que não pode bater, não pode isso, não pode aquilo. Quem disse que não pode? Biblicamente você pode, então use a Bíblia. Amém ou não amém? As mães Nutella vão ficar até chateadas comigo aqui essa noite, porque tem mães, tem pais que falta pegar o filho, colocar no trono e adorar ele. Aí lá na frente ele não vai respeitar você. Coloque limites na tua casa, coloque limites no teu filho, na tua filha. Você será responsável pelo teu filho e pela tua filha. Mas vamos voltar para o texto. O sumo sacerdote ali foi irresponsável com seus filhos. Se tornaram sacerdotes da casa do Senhor, mas irresponsáveis, porque o pai foi irresponsável na criação, estragou o futuro dos filhos. Aí de repente começaram a se corromper no altar. O povo chegava para entregar o sacrifício, para entregar os holocaustos ao Senhor, e de repente a melhor parte o sacerdote pegava para ele e dava pior para Deus. Por quê? Porque ele cresceu assim, o pai sempre querendo oferecer o melhor. Claro que todo pai e toda mãe quer oferecer o melhor, mas tem filho que não sabe ouvir não. Se ele quer aquilo ali, tem que ser aquilo e ponto final. Senão ele quebra tudo, ele bagunça tudo, se tranca no quarto. Se trancou no quarto, meu filho, pega a vara de correção e tira ele de lá na marra. Sumo sacerdote ali foi um pai Nutella. Aí o filho não sabia ouvir não. O melhor tinha que ser para ele, porque os filhos de antigamente, eles sempre querem dar o melhor para os pais. Sempre. Eu cresci ouvindo histórias da minha mãe. Eu não posso contar aqui porque ela está assistindo lá. Eu já ia soltar aqui, mas eu lembrei. Mas era assim antigamente, irmão. Era assim que funcionava. O melhor era para os pais. Hoje em dia está ao contrário as coisas. Aí os filhos não honram mais os pais, porque acham que o melhor tem que ser para eles. Se os teus filhos não aprendem a te honrar, eles também não vão aprender a honrar a Deus. Então Ofni e Finéias não honravam seu pai, que era sumo sacerdote, e também aprenderam a não honrar a Deus. O melhor tem que ser para mim. Pegava o melhor para eles. Aí arrumou uma coitada sofredora para sofrer do lado de Finéias. Finéias arrumou uma mulher para sofrer do lado dele, porque o cabra era péssimo. A Bíblia diz que eles se prostituíam na porta do templo com as mulheres, e a coitada da mulher dele ficava lá sofrendo. Aí ela engravidou. Diz a Bíblia que a mulher de Finéias engravidou, ficou gestante. Agora imagine comigo aquela mulher sofredora olhando para o homem que ela casou,
olhando para o sogro dela, que não soube cuidar do seu filho, criar o seu filho, olhando para o seu cunhado, o Ofni, que também era um irresponsável na obra do Senhor, sofredora, mas ela começou a gerar um filho, e de repente as suas esperanças começaram a vir através daquela criança. Ela começou a pensar o seguinte: imagino eu, conjectura minha, eu vou criar o meu filho de forma diferente. Eu não vou criar o meu filho como o sumo sacerdote Eli criou o meu esposo e o meu cunhado. Não, eu vou começar a colocar limites nele. Ele será o futuro para Israel. Imagine comigo ela projetando tudo, observando o marido mimado que ela tinha, que não sabia ouvir não. Porque o marido que é mimado, que foi criado com mimo demais, quando ele não sabe ouvir não, ele abandona logo o casamento. Pode prestar atenção. Aleluia. A hora que ele ouve o não, ou desagradou da esposa, ele parte para outra. Mas aí a mulher de Finéias estava dizendo: eu vou criar meu filho de forma diferente. Eu vou colocar limites nele, porque ele será um grande homem de Deus aqui em Israel. Ele será o futuro sacerdote da casa do Senhor e será um exemplo para todos. Aí de repente o tempo começa a se passar, aquela bagunça está acontecendo. Aí vai acontecer uma das piores catástrofes para a história de Israel. Os filisteus invadiram Israel no meio de uma batalha e levaram a arca do Senhor embora, e levaram um símbolo maior da presença de Deus fora de Israel. E de repente nesse período a mulher de Finéias estava para ter o filho, e quando o servo que sobreviveu à batalha veio anunciar, ele anunciou para o sacerdote, o sumo sacerdote Eli, dizendo: Eli, eu tenho uma notícia para te entregar. Não é notícia boa. Qual é a notícia? A notícia é o seguinte: Ofni e Finéias, teus dois filhos, morreram no campo de batalha. E ainda tem outra notícia pior. Qual é a notícia pior? A arca de Deus foi tomada, foi roubada pelos filisteus. Aí o sumo sacerdote ali caiu para trás de costa, diz a Bíblia, que ele era robusto, ele era plus size, ele caiu para trás, quebrou o pescoço e morreu, diz a Bíblia. Então aconteceu uma grande tristeza naquele momento em Israel. E de repente vieram avisar a mulher de Finéias: esposa de Finéias, você? Ela disse: sim. O que foi que aconteceu? O teu esposo morreu no campo de batalha, o teu cunhado também morreu no campo de batalha, e o teu sogro, a receber a notícia, também morreu. Mas eu ainda tenho uma notícia pior. Ela diz: qual é a notícia pior? Os filisteus roubaram a arca do Senhor, a presença de Deus de Israel. Quando ela ouviu essa notícia, a Bíblia diz que ela entrou em trabalho de parto. As parteiras estavam tirando a criança, e de repente, com um sorriso no rosto, as parteiras disseram: ei, te alegra, porque o teu filho é um varão. Ou seja, o teu sonho, que o teu filho se tornasse sacerdote de Israel, vai se realizar. Mas aí ela pensou o seguinte: meu filho nasceu, mas a presença de Deus foi levada de Israel, então não adianta nada eu criar o meu filho longe da presença de Deus. Elas dizem: qual vai ser o nome da criança? Ela diz: Icabô, que significa foi-se a glória de Israel. O que ela está dizendo é: não vai adiantar o meu filho nascer se a presença de Deus não estiver com ele. Não vai adiantar o meu filho crescer e ser semelhante ao pai dele. Não vai adiantar o meu filho crescer e não ser um grande futuro para Israel como um homem íntegro e fiel ao Senhor. Porque a esposa do sacerdote Eli não tinha ele, que era o seu esposo, como exemplo da sua casa. E é assim que funciona. Muitas das vezes em muitos lares, você que é homem, você é o sacerdote da tua casa, você é a liderança da tua casa. O teu filho tem que crescer e dizer: eu quero ser igual ao meu pai. O teu filho tem que ir crescendo e dizendo: eu quero ser semelhante ao meu pai, porque ele é o meu maior exemplo.
Aleluia! Quando eu pergunto para o meu filho o que é que ele quer ser quando crescer, se ele quer ser bombeiro, se ele quer ser policial, se ele quer ser médico, ele diz que quer ser pastor, quer ser pregador do evangelho, igual o pai dele é. Mas Finéias não era exemplo para sua casa. A criança nasceu, mas a mulher preferiu a morte do que ver o seu filho crescer e se tornar semelhante ao seu pai. Ela disse: e acabou, foi-se a glória de Israel. Não adianta viver sem a presença de Deus, não adianta viver sem a glória de Deus. Então o primeiro exemplo de mulher que eu quero trazer é a mulher de Finéias, que não aceitou viver sem a presença de Deus na vida dela.